Comecei a gravar já. Vamos começando então? Vamos lá? Vocês lembram onde é que a gente parou exatamente? Porque qual o slide? Eu acho que a gente parou em colonialismo mesmo. Né? Eu lembro de dar esse slide aqui, talvez a gente... Quem pode ler então para começar? Vamos lá. Eu tô carregando meu celular, tá? Não vou poder ler, não. Eu vou ler então. Lê, Luiz. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Por último, havia a fundamental necessidade de manter a colônia, ou seja, explorar e dominar novas terras além da Europa. Embora o colonialismo tivesse se iniciado propriamente falando no final do século XV, com a descoberta da América pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, 1451 e 1506, e depois pelo fidalgo português Pedro Álvares Cabral, 1467 e 1520. Eles apenas se tornaram uma política nacional dos reinos europeus do século XVII. A função das colônias era fornecer valiosos produtos para as suas metrópoles, que seriam depois vendidos no mercado europeu. Por outro lado, as próprias colônias eram... Vamos conversar depois você termina de ler, só para não ficar muita coisa de uma vez só, né? Então vamos lá. A gente estava falando para vocês na aula passada que o século XVII ele marca muitas mudanças políticas e econômicas na Europa, certo? A gente falou do absolutismo, né, do poder dos reis, como ele cresceu e como que a economia passou a crescer e eles começaram a ganhar muita posição política por causa dessa questão das moedas, do renascimento do comércio e o surgimento da burguesia. Lembra? A gente falou de várias coisas nesse sentido, de pensar essa reestruturação da Europa, né? E a expansão também, né? Porque a Europa, como a gente viu na Idade Média, ela ainda estava se restabelecendo, né? Depois do Império Romano, toda aquela história que a gente falou. Então, assim, o que está falando aí? Que Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, eles foram os primeiros. Lembra que a gente viu lá aquela história dos espanhóis, com os maias, com os astecas, os incas, e como foi rentável para ele essas viagens. E aí eu até falei para vocês, lembra o negócio das colônias inglesas, né? Os Estados Unidos. Os ingleses também começaram a querer ter colônias, né? E aí começaram as 13 colônias britânicas, que era ali onde a gente conhece como Estados Unidos hoje, né? Nova York e tal. E aí também tinha colônias francesas, né? Colônias que exploravam o território, fazia plantação de cana, né? Fumo, essas coisas assim começaram a circular daqui, né? Eu só perguntar para vocês se vocês têm assim a ideia mesmo desse conceito do que é o colonialismo. Queria fazer essa pergunta para vocês, queria que vocês respondessem, assim, porque, como eu falei, assim, é bom ter um caderninho do lado e anotar colonialismo, o que é. Porque é uma questão que sempre cai em prova sobre o que é o colonialismo no seu significado bem raiz, e agora sobre novas... agora, principalmente nesse momento que a gente vive, o Caio até já falou sobre isso numa aula passada, que a gente vive falando sobre o que é decolonial, descolonizar, decolonial e descolonizar, uma visão colonialista e tudo mais. Esse conceito é um conceito chave para entender muitas coisas em história. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês realmente entenderam o que é o colonialismo mesmo. E, por favor, respondam. Participem. Acho que o colonialismo, pelo que eu entendo, pelo que eu estou entendendo até agora, as metrópoles, né? No caso, Inglaterra, França e Portugal, Espanha, explorando novas terras
e seus minérios e tudo mais, e também colonizando esses continentes, que eu entendo até o momento. Mas essa colonização se dava em exploração da terra, dos povos, né? O Caio falou aqui um pouquinho antes que nem todo colonialismo era de exploração, mais ou menos assim, no sentido de que lá nas colônias dos Estados Unidos foram colônias de povoamento, inicialmente, né? Então, assim, tem essa questão que, por exemplo, o Brasil ele já foi logo ser colônia de exploração, né? E os países da América Latina, da América do Sul. Enquanto que lá nos Estados Unidos era uma colônia de povoamento. Então, assim, aí a gente, só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, que colonialismo é uma política, né, de exercer um controle, uma autoridade sobre tal território. Independente se é de exploração, de povoamento, e não são só os países, óbvio que agora os países europeus, mas assim, nesse momento, mas a gente só deslocar esse olhar de o país A, o país B, esse movimento de ter um território e ter poder, controle, né? E controle sobre aquele território. Tá bom? Por que isso é importante deixar bem claro? Porque a partir disso entra inúmeras coisas, tipo, que aí vai vir a colonização da cultura, de tudo, a partir desse conceito-chave. Então, assim, é base para poder entender outras coisas. Perfeito. Regras, né? Impor a cultura deles e tudo mais. E tem essa coisa da assimilação cultural, né, também, que é um outro fator. Mas, assim, o que a Dani falou foi perfeito, né? Porque, assim, o colonialismo justamente está preocupado com o controle do território. Então, isso é o controle político, com que a administração ela vai ser indicada pela coroa, né? Quem vai ser o administrador do território vai ser sempre alguém ligado à coroa. As leis vão ser sempre determinadas, né, pela coroa. Leis da colônia são diferentes das leis da metrópole, certo? O controle é onde se torna o controle, através dessas leis. Isso. Aí eles tomam posse de algum determinado território. E tem vários jeitos de você ter esse controle, né? Isso que eu estou falando. O controle político, o controle religioso, que é essa assimilação religiosa que o Luiz estava falando aí, de você converter as pessoas. Também tem essa questão econômica, né, do pacto colonial. É muito importante vocês lembrarem desse termo, pacto colonial. A colônia não pode comprar de ninguém que não seja metrópole. Porque o que quer dizer isso? Que ela está fazendo contrabando, né? A colônia, ela tem que... Inclusive, é assim que se ganha dinheiro com a colônia também. Com o fato dos colonos terem que comprar com taxas altas e tal. Entendeu? Então, sempre mantenha em mente esse negócio do pacto colonial aí, que era o dispositivo econômico de controle. Quer dizer, explorar duas vezes. Essa é até bom. Oi, desculpa? A colônia era explorada duas vezes. Explorada e explorada na hora de comprar deles. Mais que do todo jeito que dava, eles exploravam. No modo de agir, né? Naquela hora ali, assim, claro, explorava tudo. Mas é obrigado a vender e é obrigado a comprar, quer dizer. Tinha vários ângulos ali. É o controle da economia também, professores? Controle da economia através do pacto colonial que eu estou falando, né? Que assim, a colônia ela tem que exportar tal produto, ela tem que vender e tem que comprar só da metrópole, né? Uma questão sobre o pacto colonial, anota aí no caderninho de vocês, ó, depois de colonialismo, pacto colonial, que é muito importante também. E eu já vi caindo numa prova a seguinte questão. Eles falando sobre... Porque pacto dá-se um entendimento que é assim, como se fosse um acordo mútuo, igualitário de duas partes. E eu já vi numa prova uma questão justamente falando para você discordar dessa ideia de pacto colonial, porque não era igualitário, né? A colônia ela era explorada, ela sempre ficava em desvantagem
em relação à metrópole. Então, o pacto, ele pressupõe esse acordo, sei lá, você faz um pacto com seu amigo, então, sei lá, você faz uma parte, seu amigo faz outra parte, né? A gente tem essa ideia. Enquanto que o pacto colonial, que tem esse nome, é o nome de um conceito, né? É bom a gente questionar e problematizar isso, porque não era um pacto. A colônia ficava em desvantagem, porque ela realmente, como o Caio falou, só podia comercializar com a metrópole e os lucros não eram voltados para a colônia, óbvio, era sempre para a metrópole e tudo mais. Exatamente. Essa ideia de pacto, né, é uma ideia assim que tem a ver com uma noção de que a colônia era uma coisa positiva, né, para quem vinha para cá, e que os índios estavam sendo convertidos e estavam sendo assimilados e estavam salvando a alma dos índios, e que estavam né, todas essas justificativas para a escravidão também, né, estava tudo incluído nessa ideologia europeia da colonização, que hoje em dia a gente é muito crítico, mas que tem vários remanescências assim de termos, né, que a gente se refere ainda como essa ideia de pacto aí, que realmente é um problema. Pode continuar aí, Luiz, eu acho. Mas eu achava que o governo e a igreja, elas emaravam um conjunto de ideias, e depois, mais à frente, que foi rompido. Como é que é? Não entendi muito bem. Em cima disso tudo. A igreja, em que sentido? O Estado O Estado junto com a igreja. faziam o quê? Não entendi. A partir da colonização. Aí o governo entrava, tomava posse de algum determinado terreno, e também com apoio da igreja. Uhum. Eu acho que eu entendi. Acho que você está confundindo, porque o Caio, na aula passada, talvez, ele falou que lá que aconteceu uma quebra, talvez, com a igreja, e por isso resultou um pouco na questão das colônias de povoamento nos Estados Unidos, porque a Inglaterra, antes, no rei Henrique VIII, quebrou com a igreja. E aí houve talvez seja isso, mas Você também citou agora mesmo, falando que era só 20% para a parte da igreja. E outra parte eles levaria para Metrópolis. Mas a Metrópolis não era junto uma coisa governamental, junto com o governo, que impacta junto com a igreja? Não estava todo mundo junto? Era. Frente, mas talvez você esteja confundido, tipo, a questão da igreja com a questão dos jesuítas. Pode ser? A igreja sempre vai apoiar o colonialismo, e depois a exploração, a escravidão, enfim, todas essas coisas. A igreja apoia por quê? Que a gente viu um pouquinho lá atrás, a gente voltando, que a igreja ela está no topo dessa base social junto com os nobres, com os reis e tudo mais. Eles têm uma relação de, sei lá, de pares, assim, um acaba suprindo o outro, de certa forma, né? Isso já vem tradicionalmente desde a Idade Média, entendeu? E mesmo com os reis absolutistas e tudo mais, lembra que o rei era o padre ia lá o papa ia lá e consagrava o rei, e ele era o poder de Deus na terra. O rei era visto como assim o escolhido de Deus na terra, né? Nesse momento do absolutismo moderno. Então, assim, eles governavam muito juntos. E é claro que tinha negociações e tudo mais para isso acontecer. Entendeu? Mas, assim, a igreja com o poder, com o Estado, eles estavam juntos. Sempre juntos. Quando aconteceu de separar, o que aconteceu na Inglaterra, deu maior problemão, assim. Problemão, né? Foi um acontecimento. Mas nos outros países que não são Inglaterra, Portugal, Espanha, França, eles estão juntos, sempre juntos. Agora, pode falar. Agora, é claro que existem outras ordens
que, assim, a Igreja Católica é bem dividida, né? E que são a questão, sei lá, da ordem jesuítica, que tinha essa missão, que eles encaravam como missão de vir para cá salvar os indígenas. E por que só os indígenas? Por que não depois os escravizados negros? Porque os negros não tinham alma, né? Só quem tinha alma eram os indígenas, porque eles eram como se fosse o paraíso perdido de Adão e Eva, de uma inocência indígena, assim, que Então, eles era como... preservavam mais, assim, posso dizer, a vida dos índios do que os escravos? Ah, com certeza. Os indígenas, é até difícil falar sobre isso, mas sei lá, talvez numa pirâmide social, o indígena ele está acima do negro, por questão da cor mesmo, porque o negro, ele é, hoje, assim, trazendo para hoje em dia, na nossa sociedade, a gente ainda tem esse resquício. Não existe uma diferenciação de quanto mais a pele mais clara melhor, assim, a nível, mais aceitação tem, quanto mais traços mais miscigenados para o lado do branco, mais aceitação se tem do que os traços totalmente negroides. Até hoje em dia na nossa sociedade é assim, né? O cabelo, tudo. Então, assim, nesse momento também, porque já existia essa questão essa questão, né, estratificada e tudo mais, e os indígenas, olha, eu sempre penso sobre isso. Os africanos que vieram para cá, eles também faziam parte de sociedades, de tribos e tudo mais. Mas só os indígenas daqui, do Novo Mundo, né, que eram considerados como, sei lá, um elo perdido, uma coisa assim, entendeu? Como se inocentes, assim, porque eles eram um pouquinho mais parecidos com, assim, com os europeus. Tem uma questão também que é a seguinte, né? Porque os europeus já conheciam os povos africanos há muito tempo, né? Eles já tinham contato com o comércio do Saara, e no Saara as pessoas faziam comércio de escravos, e isso era uma coisa que já existia desde a antiguidade. Todo mundo conhecia já, né, a raça negra, e, enfim, tinham impérios maravilhosos que mais ricos da época, às vezes, eram na África, se você for pesquisar realmente e tal. Então, os europeus já tinham contato e tinham uma certa rixa, né, com essa coisa dos mouros, né? A África era vista como um lugar assim de muita impureza, né? Porque, né, tem essa questão da Canaã também, da Bíblia e tal, que fala dos povos de Canaã, que são povos inferiores e tal, e fala da escravidão. A Bíblia fala da escravidão várias vezes e não fala como se fosse uma coisa assim, pior coisa do mundo, né? A Bíblia não fala claramente assim, a escravidão é errado. Às vezes tem momentos até que fica aparente de que é uma coisa, né, que as pessoas podem até encorajar. Então, nesse sentido, os europeus estavam mais familiarizados com essa ideia de escravizar os africanos, né? E quando eles chegaram aqui, eles desenvolveram muitos pensamentos assim românticos em relação ao índio, né? Você tem, durante o século XIX, lá, aqueles escritores que enalteciam o índio, falavam do tacape, uma coisa toda mítica assim, do índio e tal, e que eram antropólogos também naquela época, né? Antropologia muito inicial ainda. E eles desenvolveram todo esse romantismo, né? Que depois também, na época da antropofagia, no modernismo, né? As pessoas também tiveram esse lugar do índio como uma coisa a ser celebrada. Então, tem todo esse histórico, né, de como que o europeu percebe o índio, como o europeu percebe o africano, que é muito complexo, assim, não é fácil de... E por falar em Bíblias, a gente já viu isso lá em História do Brasil. Lembra que existiam algumas, sei lá, desculpas bíblicas para poder para a escravização dos africanos, lá, como aquele filho de Noé que foi amaldiçoado, o Caim com a marca. Então, existem vários tipos de desculpas para falar. E como o Caio falou, assim, o indígena, assim, não se tinha... não se conhecia muito os indígenas, não tinha tanto assim, né? Então, assim, e eles já tinham
percorrido ali aquela Rota da Seda, os portugueses tinham chegado lá no Japão e tal, e o indígena era diferente, né? Era pele vermelha e tal, então Mas isso que a gente está existia falando Vermelho, é bom a nariz gente fino, né? é bom a gente deixar claro assim que isso que a gente está falando é tipo em relação ao imaginário europeu e não às práticas. O que aconteceu aqui foi de fato escravização de índios. Eles tentaram estabelecer um sistema em que os índios eram escravos, tá? Não dá para a gente ficar agora achando que não, só porque não funcionou a gente acha que não rolou, mas que não rolou. rolou, Eles tentaram e muito. Só que os índios eram muito mais safos em relação a como fugir, né? Eles tinham exatamente. Os indígenas já estavam aqui, então eles já tinham conhecimento do território. Os portugueses estavam chegando, e aí a primeira colonização, lembra que a gente aprendeu em Brasil? Primeiro, assim, a parte de colonização foi pela costa, mas os indígenas já adentravam dentro do território, já conheciam tipo da flora, da fauna, então se tem uma planta venenosa, se não tem. Então eles não. Sim, os portugueses não tinham como, né? Até tentaram muito, mas não era tão fácil assim a escravização dos indígenas. Mas aconteceu, os indígenas eram chamados também de negros da terra, e houve também casos de escravização indígena. Não foi tão bem sucedido como a escravidão africana, mas também houve casos sim. E a questão é essa, né? Os índios eles já tinham um pouco mais dessa capacidade que a gente está falando, e os africanos desenvolveram isso rapidamente, começaram a também estabelecer quilombos, fugir, se rebelar, né? Criar táticas para, né? Às vezes até se matar, né? Em casos extremos assim de muita infelicidade, a pessoa até se matava, né? Porque a escravidão era uma coisa horrorosa e tal. Então, assim, não dá para a gente pensar que foi uma coisa assim, eles vieram aqui e aí não deu certo, e aí os africanos vieram, ficou tudo bem. Não foi assim, foi, né? Os africanos começaram a fugir também, e foi muito problemático tudo isso aí. Houve diversas resistências, assim, é bom a gente aprender isso, porque às vezes a gente passa na escola, quando é pequeno, no ensino fundamental, e às vezes os livros didáticos não apresentam isso, sobre essa resistência, não apresentam esse tema, mas quando que, na verdade, houve muita resistência, tanto indígena quanto africana, e assim, a história é realmente muito, muito grande, muito rica, na verdade, quando se fala dessas resistências. Acho que vocês viram na aula passada lá sobre a revolta, a Conjuração Baiana, não, a Conjuração Baiana, depois tem a revolta dos Malês, tem várias revoltas, assim, teve logo no início, o Caio falou, o Quilombo dos Palmares, porque os africanos também começaram a mapear esse território, a fugir e a criar criarem os quilombos. Então, assim, teve muita resistência, existem muitos nomes de resistência que a gente não aprende na escola, mas existe. E também pensar uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, porque a representação do quilombo é muito do quilombo do Palmares, né, que ficou mais conhecido e tudo mais. Ele ficava fora, no meio do mato, escondido, num lugar super protegido, cheio de armadilha. Mas tinha também quilombos urbanos, né? Então aqui no Rio, lá no centro, você tinha locais que escravos se escondiam, que era meio fora da cidade ainda, né? A cidade não era do tamanho que é, óbvio, hoje, né? Então, assim, você tinha essa possibilidade de você fugir, se esconder na cidade, depois tentar achar um outro lugar para você ir, né? Então, para vocês pensarem nisso também, que também tinha na cidade. Tinha no Leblon, ali das Camélias, onde né? O Quilombo das Camélias, ali onde hoje qual o nome da... Esqueci. Sério? É o nome daquela comunidade que fica de frente para o mar. Não vou saber agora. Mas ali Da Niemeyer. Leblon não era nada, né, naquela época. Não tinha nada lá, era basicamente o mato, né? É onde foi criado uns prédios, não é isso? Não tinha nem habitação muito. Não, eu sei, mas assim, acho que teve uma doação e tudo ali, não sei, de um... você está falando da marca ali, do negócio da Ipanema. Não, eu tô falando da Cruzada. Cruzada, isso. Cruzada, falei marca, mas... Né? Mas isso Cruzada foi agora, assim, bem depois, foi em 1950 ali, né? Não, 50 não, um pouquinho depois. Foi na época
Foi depois, foi na época mais ou menos de ditadura militar, alguma coisa assim. E enquanto a gente está falando do quilombo... As localidades assim, tem histórico lá do início, né? Da colonização do Brasil, né? Exatamente. Eu visitei um quilombo, por exemplo, que ele é uma terra que foi doada aos escravos na época pelo senhor deles, e é um território que nunca foi reconhecido e tal, e aí as pessoas que moram lá até hoje conseguiram resgatar o documento desse cara e tal, lá de 1800 e tal, né? Então, assim, dá a posse da terra para eles, é lá do Bracuí, foi muito legal. E eles têm um negócio de jongo lá. Lá em Angra, né? Angra, é muito maneiro. Bem legal. Legal. Alguma dúvida a mais, gente? Eu gosto quando vocês conversam assim, que a gente vai levando a aula assim, ampla, assim, né? Falamos sobre várias coisas. Mas é porque é isso, né? A gente falando de colonialismo tem muito pano para manga. Agora vai falar de outras coisas que são menos economia, assim, né? Pô, certo, chatíssimo. Chatíssimo, mas tudo bem. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês, porque assim, na PUC a gente tem que estudar, a PUC é bem interdisciplinar, né? E aí, no último, eu fui empurrando com a barriga, assim, fui deixando para fazer economia no último semestre. Aí eu tava louca, monografia, nananã. Aí no último semestre estava fazendo eu sobre economia, aí eu peguei, assim, uma aula de economia só com... A economia na PUC, a maioria é homem, né? Eu era a única mulher da sala, assim, tipo, de economia, a única mulher negra da sala, assim, aula super, 7 horas da manhã, e eles fazendo umas perguntas, assim, tipo, tão... Eu ficava assim, ai, meu Deus, eu só queria sair dali, mas... Aquela galera que é bem liberalzona, assim, né? Exatamente. Nossa, escutava cada coisa em sala de aula que eu falava assim, ai, meu Deus, Deus me defenda. Complicado, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre economia, porque também é importante, né? A gente vai falar sobre o liberalismo clássico, e que é muito importante a gente entender, assim, como que são essas bases econômicas, assim, que né, na funcionalidade do mundo. Isso é importante, porque tudo começou aí nessa época, esse negócio aí de liberar geral. Vamos continuar lendo então aqui? Sim, vou lá. Beleza. Por outro lado, as próprias colônias eram obrigadas a comprar as manufaturadas da metrópole por preço elevado. Isto se dava devido ao fato que não existia concorrência graças ao monopólio estabelecido. Desta forma, o lucro ficava não com os produtores coloniais, mas sim com os comerciantes burgueses, oriundos da metrópole. Pode continuar. Isso aí que você leu é basicamente o Pacto Colonial que a gente falou, né? Sim, mas acabou aqui o tópico. Acabou, Ah, sim, desculpa. Eu estava olhando em cima ali. Basicamente isso que a gente falou do Pacto Colonial. Claro. Vamos para o próximo slide. Agora, vamos ver aqui. Esse mapa, ele mostra mais ou menos esses domínios aí, né? Como é que era o mapa antigamente e tal. Descrição das Índias Ocidentais, né? Então, esse nome é interessante. Índias Ocidentais e Índias Orientais, né? Hoje em dia, a gente só conhece a Índia Oriental, que é a Índia. Mas a Índia Ocidental era como eles chamavam a América. Continente americano, né? Também é. Liberalismo clássico. Quem pode ler agora? Eu posso. Vamos lá. Lê até na verdade aqui. Vamos lá. Opa, desculpa. Lê até na verdade. No século seguinte, o mercantilismo já começariam a ser criticado pela teoria política do liberalismo, embora só fosse ficar realmente absoluto
como prática econômica no século seguinte, segundo o filósofo e economista britânico Adam Smith, 1723, 90, a identificação entre a quantidade dos metais preciosos dentro do território e riqueza era simplesmente falsa. Na verdade, as altas... Pode parar um pouquinho. Tá bom. Um pouquinho. Gente, quando vocês lerem o nome aqui, que o Caio sempre coloca, é bem importante a gente saber a época, mas vocês não precisam ler o parênteses, não. É só para vocês se situarem, tipo, em que época foi. Para vocês mesmos, mas não... Para a leitura ficar corrida, eu já estou para falar isso há um tempão. Também, eu sempre esqueço de falar isso. Eu sempre esqueço, mas vocês não precisam ler a data, tá bom? Aqui. Quer falar, Caio? Pode ser, a gente fala junto aí. Então, assim, a gente estava falando desse negócio da teoria política, né? Tipo, o que foi a teoria política no início e tal? Maquiavel, lembra que a gente falou de Maquiavel, que o cara tentava fazer as melhores estratégias e tal, falando da história, falando do que aconteceu em outros reinos, dando exemplos e tal. Então você já tem essa coisa da ciência política que já tinha começado na Itália e tal, e foi migrando e tal, até chegar nesse cara aí que a gente falou do Hobbes, lembra que a gente falou do Hobbes, que o lobo era o homem do lobo, lobo é o homem do lobo. Desculpa. O lobo é o homem. O homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem louco. O homem é o lobo do homem. O que quer dizer isso? Que se a gente deixar, os seres humanos vão se destruir. Então tem que ter uma ordem do Estado divina que estabeleça aqui que vai ficar tudo certo. Então esse cara era o Hobbes. Agora está vindo esse outro cara, que é o Adam Smith, que ele fala mais de economia. Então, o que ele está falando? Ele fala assim, a economia ela é uma força autorregulada. Existe uma mão invisível do mercado, tá? Vou botar a imagem aqui. Esse aqui é o rapaz, o Adam Smith, e essa é a mão invisível do mercado. Estão vendo ali, ó? Inovação, mercado, economia. A mão invisível do mercado, ela opera. Quando eu era criança, assim, quando eu era adolescente, eu aprendi isso, eu sempre ficava imaginando uma mão invisível. Uma ótima imagem. Mas essas coisas que a gente cria, assim, na nossa cabeça, depois assim, a gente nunca mais esquece. Eu nunca mais esqueci. Eu sempre associava Adam Smith, mão invisível no mercado, porque eu imaginava essa mão invisível. Isso é muito engraçado. Por isso que é muito bom você trabalhar com imagem, porque você faz uma fixação na memória que é muito boa, assim. Então, é isso. Basicamente, essa ideia de que o mercado ele se regularia sozinho e que a interferência do governo no mercado... O que é interferência no governo no mercado? Protecionismo. Lembra que a gente falou disso? Botar muitas taxas em um produto para você não ferrar a sua economia quando você estiver importando, né? Outra coisa que também é controle, né, do mercado que ele está dizendo aí é essa questão do metalismo, né? Você extrair um monte de metal e o país que tem mais ouro e o país que tem mais prata é o mais rico. Ele está dizendo, não tem nada a ver isso aí. O que importa é você, né, ter uma balança positiva de mercado, essas coisas que a gente já viu, né? Então ele é um cara do liberalismo econômico, né, que tem a ver com essa escola do liberalismo, que é essa ideia de que, né, a gente tem que liberar, né, é difícil de precisar exatamente o que é liberalismo em poucas palavras. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar assim, que para vocês frisarem isso, para vocês anotarem esses conceitos que o Caio está revisando agora, e a gente falou muito na semana passada sobre balança comercial favorável, metalismo, tudo isso é muito importante. Protecionismo, o que é isso? Porque uma coisa vai desencadeando a outra. Para você, senão vocês acabam acumulando dúvidas, assim, não entende mais para frente. Porque, por exemplo, para entender a chave desse liberalismo, é muito importante ter entendido o que a gente passou na aula passada. E liberalismo, assim, é difícil, como o cara falou, assim, da gente falar uma coisa por si só, mas, assim, esse liberalismo tradicional, ele vem... porque a economia antigamente era uma filosofia, né? As pessoas
pensavam sobre isso, assim, num sentido muito... Não era num sentido tão econômico como é agora. E esse liberalismo, como o Caio estava falando assim na semana passada, vários teóricos eles estão, né, falando sobre uma coisa diferente, como que é essa vida em sociedade, como que é importante traçar leis, traçar regras. Eles estavam nesse momento de cavucarem ali e entender o que é o homem e como que o homem vive em sociedade. Então, o liberalismo tradicional ele vai pensar assim: olha, mas eu acho que o homem não precisa de tanta interferência do Estado assim. Ele pode ser mais individualista, ele pode se cuidar das suas próprias coisas e fazer o que sem tanta interferência do Estado. Não precisa de tanta o Estado se meter ali, criar tantas regras, tantas proteções e tudo mais. Ele pode pegar e vender para quem quiser, receber de quem quiser. O homem ele é altamente capaz de fazer isso. Assim, estou falando em palavras bem esdrúxulas, assim, só para poder explicar um pouquinho melhor sobre o que é essa teoria do liberalismo tradicional, né? E aí, como o Adam Smith vai falar, a mão invisível do mercado é isso. O mercado ele vai estar se coordenando independente de você fazer um esforço, de você se proteger, o mercado ele dita as suas próprias regras e ele vai criando novas demandas e você vai suprindo essas demandas e criando novos produtos para atender essas demandas e assim o mercado se autorregula. Mais ou menos isso. E isso é uma tradição muito inglesa, assim, né? Porque a Inglaterra, ela... Enfim, é bem isso que a Dani está falando aí, né? Tipo, você permitir que as pessoas, através das suas próprias iniciativas, né, sem ficar, assim, controlando cada aspecto da vida privada, né, da economia, permitir uma maior liberdade para os cidadãos. Isso tem a ver também com tolerância religiosa, né? Com as pessoas não terem uma religião do Estado, que se você não for, você ou vai ser convertido ou vão te queimar, né? Esse liberalismo ele também traz essa perspectiva de que, né? Por que eles estavam pensando isso? Porque já tinha tido muita guerra por causa desse negócio de religião, né? As pessoas quiseram ter outras religiões, morreu muita gente nessa brincadeira aí, né? O fato da Igreja Católica e tal, a Igreja ser muito Qual o período mesmo? Isso aí, falando assim, de 1500 até 1700. 200 anos aí que a gente vai falar que chama de Reforma Protestante. É uma tentativa, assim, de você repensar a religião, né? Essa coisa do protestantismo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem o protestantismo, né, evangélico, várias coisas assim, né? Que é uma forma de você repensar a religião, uma religião protestante. Então, você vai ver as origens disso na Europa. Tá? Depois a gente vai ver isso melhor. Mas tem a ver com isso aí. Os caras viram tanta guerra por causa de religião que eles começaram a pensar em tolerância religiosa. E isso veio trazendo outras coisas também, né? Que é essa questão de liberdade de comércio, né? Várias coisas assim que estavam envolvidas ali com a mentalidade da época. Principalmente na Inglaterra, tá? Pode continuar aí. Eu acho que a gente não precisa ficar se aprofundando muito mais em liberalismo ainda. Uhum. E esses termos, eles são usados assim, cada época quer dizer uma coisa, tá bom? Liberalismo em 1700 quer dizer uma coisa, 1800 Hoje quer dizer dia, outra. Hoje em dia, né, outra coisa completamente. Assim, só para a gente realmente não confundir, porque hoje em dia quando fala assim, política liberal, o Brasil agora quer uma política liberal, é outra coisa. Mas vamos lá, Val, continua aqui, ó, na verdade. Na verdade, as altas taxas alfandegárias pensadas para manter a balança comercial positiva não trazia mais dinheiro para o reino. De fato, apesar de toda a opulência do reinado de décadas do Rei Sol,
a França estaria mais pobre. Quando Colbert faleceu, segundo a linha econômica, liberar a atividade comercial deveria ser livre, independentemente do território, uma vez que a riqueza não era equivalente ao acúmulo das reservas monitorais, mas sim relacionada com a população de bens, que se beneficiaria da livre circulação econômica, abominada pelo mercantilismo. Então vocês estão entendendo aí que tem duas correntes de pensamento que estão disputando. Uma que fala o governo absoluto do rei tem que administrar as finanças de tal forma que proteja a nação, né, com protecionismo, que acumule metais, né? Tudo isso aí era uma escola econômica mercantilista dos franceses, do absolutismo. E aí tinha essa outra escola, que é a escola inglesa de liberalismo, que fala que não, que na verdade que vai dar certo para as pessoas é produzir bens e fomentar um comércio livre, né? Então tem uma diferença muito grande aí de uma ideologia para outra, né? E até hoje a gente tem essa disputa entre Estado menor, Estado maior, controla a economia, não controla a economia, e aí é que está essa questão, já está surgindo essa questão desde aí, tá? Tudo é uma começou discussão aí. de 500 anos, sei lá, 400 anos, entendeu? Vocês sabem o que é opulência? Vocês sabem o que significa? Bem, Oi? tribulação, guerra, conflitos. Não. Opulência é o sinônimo de... Turbulência. Não. Opulência. Opulência é sinônimo de luxuoso. De algo assim muito rico, muito luxuoso. Quando vocês não entenderem a palavra, vocês falem. Eu fico aqui imaginando aqui se vocês vão entender ou não. Aí eu fico pensando assim, eu acho que essa daqui eles não vão, não é tão fácil assim, então eu falo, mas quando vocês não souberem, vocês podem falar. Então, aqui ele está falando de opulência do rei Sol, lembra? Do rei da França? Luís XIV, que a gente falou. Luís XIV, eu sempre acho que é o Luís XV. Luís XIV, lembra que o Caio mostrou uma pintura dele, ele todo chique, com aquela roupa enorme. Esse aqui. Aqui. Eles usavam salto, tipo meia calça, mas isso era sinônimo de masculinidade naquela época. E de riqueza e dessa opulência, tudo de ouro. Aposto que esses negócios aqui dourado era tudo fios, linha de ouro também, porque ele era muito rico, muito chique. Isso que é. Aí. Opulência é exatamente isso aqui, Versalhes, né? Portões de ouro, essas coisas aí. Então, já falamos aqui, né? John Locke não, desculpa. Adam Smith. O John Locke é o teórico liberal de direito, né? Ele é um advogado, né? E teve um filme, não teve? John Locke? Sobre ele? Nunca vi, não. Max Lee, esse que domina o... Luís XIV, você está falando? Não, agora, esse que você citou aí. Adam Smith? É isso, Adam Smith. Não sei se tem filme dele, não. Sério? Eu não sabia, não. Se você souber, depois você traz na próxima aula o nome pra gente ver. Gente, alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo tudo? Quero que vocês, perguntar qualquer coisa assim. Quem foi o primeiro? Eu vou perguntar isso. Quem foi o primeiro teórico da ciência política aqui? Que o Caio fala dele toda a aula. Eu quero perguntar para vocês aí. Quem foi? Quero saber se vocês estão anotando tudo aí, ó. Entenderam tudo até aqui?
Vocês estão dormindo? Vocês querem uma dica? Eu não. Pessoal? Precisam de um café? Precisamos de uma dica. A dica é que tem a ver com coisas que a gente pode suspeitar aí. Quando que a gente pensa assim num nome assim, que é o nome de alguém, que até hoje a gente usa essa palavra. Eu usei o nome dele mais cedo. Não, a gente até utiliza o nome dele para um sinônimo um pouco ruim, né? Isso. Tipo, assim, ai, fulano. Isso. Vocês não lembram? Não, gente. Eu vou falar. O presidente? Quem? O presidente? Não, a gente está falando do primeiro cientista político daquela época, lá na época moderna, 1500, né? Maquiavel. Bem por aí. Maquiavel, já falei o nome dele. Mas lembra que o Caio falou, ele foi o primeiro cientista político porque ele fez ali um manual de regras pro rei, o príncipe, né? Qual eu esqueci o nome do príncipe? Era o Médici. É o Médici. O príncipe para poder, como o príncipe poderia governar. E ele fez isso à base de uma observação da história. Então, a gente até aprende muito ele em história porque ele observou o comportamento dos reis, assim, dos grandes monarcas, e ele escreveu um manual e deu para o príncipe. O príncipe, o Maquiavel. É dele aquela frase assim: é melhor ser temido que amado. Isso aí. Essa frase sempre aparece em filmes assim, e o povo utiliza essa frase assim. Mas ele escreveu essa frase para o príncipe porque É uma ideologia que meio que os fins justificam os meios, né? Exatamente. Você tem que ser frio quando você governa. Você não pode ser uma pessoa dada a piedade cristã, né? Você não pode ser um cara muito fanático, porque isso, tá ligado? Pode trazer problemas. E você tem que ser um cara calculista, né? Ele foi o primeiro cientista político? Foi. Niccolo Maquiavel. Maquiavel. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, ai, fulano é bem maquiavélica, porque talvez fulano assim... Nicolau Maquiavel? Nicolau. Grava só o Maquiavel que tá bom. Não precisa gravar o primeiro nome dele, não. Só grava o último nome que tá bom. Maquiavel. Então a gente tem na história essa referência, né, dele ser um cara que trouxe essa coisa dos exemplos. Mas sempre, pessoal, quando vocês verem um nome assim, a gente vai falando Adam Smith, Hobbes, Locke, Rousseau. O Adam Smith, eu lembro dele quando deu aquele filme Mente Brilhante. Não é esse, não, é outro. Hã? Adam Smith, Mente Brilhante não é aquele que é um cara que é um gênio, que é... Não é esse? Que tem o negócio da teoria dos jogos. Não. Teve mente... Não. Gente, deixa eu só falar uma coisa com vocês aqui, que o meu computador, ele tá muito esquisito ultimamente. Então, ele tá avisando aqui o negócio. E se por acaso cair, eu mando o link de novo, ou então eu falo com o Caio pro Caio criar, porque eu não sei o que tá acontecendo muito com ele, não. Deu uma travadinha aí. Deu uma travada aqui, tá meio esquisito ele. Vamos lá, mais 20 minutinhos ele deve aguentar. Não, tá falando que não vai aguentar. Vai que ele cai a qualquer momento. E sei lá o que tá acontecendo com ele, tadinho. Ele dá uns picos assim. Ele ficou ruim, meu computador, tive que pedir meu irmão para consertar. Isso é complicado, né? Você falou o negócio do filme, mas eu lembro que iniciava mostrando esse Adam Smith. Talvez seja uma fala do filme, não? Teve uma fala logo no início, aí fica um bom tempo. Depois que começa o filme. Não tem muito tempo, não, esse filme, não. Eu vi esse Mente Brilhante, é de um rapaz que tem
cara é tipo um gênio, né, da matemática. Isso, mas inicia o filme dele, do Adam Smith, primeiro, aí Sei. depois... Legal, vou procurar Isso. aqui. Por isso que eu lembrei desse... Vocês têm que pensar que, assim, esses caras, eles são muito conhecidos porque eles eram escritores muito influentes na época, né? Então, assim, tudo que o cara fazia era reconhecido, assim, né? E ficou para a história e tal. Então, às vezes nem na época dele, mas, assim, um pouco depois. Às vezes o cara morre e o livro dele fica famoso e as ideias dele... Tem muito isso também, do cara escrever um mega livro e ele morrer e o livro fazer sucesso depois que ele morre. Para virar história tem que morrer, né? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Eu lembro de Getúlio falar assim, saio da vida para entrar na história. É isso aí. Tem aquela coisa bem dos gregos, né? Que é, tipo, os gregos são meio que os pais da história, né? Vamos dizer assim. E tem essa ideia do Aquiles, né? Que o Aquiles, ele escolheu entre morrer, né? Chega Deus para ele, mostra para ele as duas possibilidades. Ou ele vai viver e ser feliz e ter um monte de filhos e vai morar com a família dele num lugar pequenininho e tal, no campo. Ou ele vai morrer jovem e vai ter uma vida eterna nas canções. Aí ele escolhe. Glória. Né? Então, é isso aí. A Bela Morte. A gente estuda isso em Grécia. É uma coisa bem, bem poética, assim, para eles. Mas o importante é lembrar da época, dos tempos, quando vai citar na prova, a gente fica ligado. Eu acho que mais importante que você lembrar datas, assim, é você... Porque, assim, se for para a gente decorar data, nunca vai conseguir. É melhor entender todo esse processo histórico, que aí, por exemplo, você sabe que, olha, primeiro vem a Antiguidade, aí você aprendeu lá sobre Grécia, Roma, não. Aí depois a gente entrou o quê? Idade Média. E aí a gente falou um pouquinho dessa passagem, aí como que aconteceu, aí agora a gente já está entrando em Idade Moderna, e você lembra assim, poxa, Idade Moderna começou assim, o expansionismo sobre o mercantilismo, as grandes navegações, você lembra assim, a descoberta do Brasil, aí você vai fazendo essas associações, aí você vai lembrando assim, das épocas, mas porque assim, se você esperar decorar a data, não tem como. A gente não sabe, né? A gente não sabe a data, a gente aprende assim como que vai esses processos assim dentro da história e daí a gente começa a perceber as datas, né? Primeiro a gente estuda o ocorrido ali, a gente vê como, né? Como se dá isso, depois a gente vai percebendo essas datas. Essa aula ela é sobre o século XVII, né? Então assim, ela é sobre o que aconteceu imediatamente depois do começo da colonização, aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, vocês tentem manter isso em mente sempre, assim, o que está acontecendo nessa época? Um monte de ouro daqui está indo lá para a Europa, né? A Espanha se tornou o maior império do mundo. Em busca de riqueza. Em busca de riqueza, mas assim, quais países são os principais atores, né? Quem que está dialogando com quem? Quem é rival de quem nessa época? E depois vai mudar, entendeu? Você vai criando um mapa mental de tudo que aconteceu, que a gente está falando aqui, a partir dos tópicos das aulas, tá? E é isso. É a melhor coisa que uma coisa muito importante que, assim, para mim foi muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade quando entrei na faculdade e, assim, é bom para vocês porque agora a história já se dá de outra maneira também. É articular o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque antigamente, na minha cabeça, que a gente aprende assim na escola, né? História do Brasil, história geral. E aí, às vezes, a gente acaba compactando assim, duas coisas diferentes e não consegue fazer essas relações. Mas o Brasil também está em diálogo com o mundo. Então, assim, está acontecendo uma coisa, é causa e consequência e efeito da outra. Então, assim, olha, aconteceu lá, Portugal começou, né? Foi o pioneiro nessa expansão, né? Da Europa e tudo mais. E aí Portugal veio até o Brasil, aí primeiro, depois foi colônia de exploração, e depois começou... Essas relações estão totalmente
ligadas, assim, elas são interligadas. Está acontecendo com a Holanda, e aí, enfim, a gente vai aprendendo isso e a gente tem que colocar o Brasil também no meio disso, porque senão a gente fica aprendendo assim, mas história do Brasil tal, mas a gente não localiza o Brasil no mundo, nas relações do que está acontecendo no mundo, e isso é importante, até mesmo para você pensar nesses processos e datas. Isso aí. Entendi. O que a Dani está falando é assim, tipo, imagina você estudar a história dos romanos e a história de Jesus Cristo, né? Você tem uma relação entre o que estava acontecendo lá na Judéia e o que estava acontecendo em Roma, e, né, com essa questão do império, da colônia, né? Então, sempre pensem nisso, assim, que ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa aqui, está acontecendo uma coisa lá. Outra coisa que é legal também, que eu tentei reforçar para vocês, que, tipo assim, a colônia nos Estados Unidos, a gente tem a impressão que ela começou ao mesmo tempo que aqui no Brasil. Não é verdade, ela aconteceu cerca de 150 anos depois, tá? Então, os britânicos já viram o que estava acontecendo aqui e eles se interessaram, mas eles não tinham como financiar uma colônia, né, do tamanho que eles queriam, né? Então, o que eles fizeram foi mandar as pessoas para cá e tal, e acabaram estabelecendo uma relação comercial de exploração também com o sul dos Estados Unidos, né? Então, essa coisa do século XVII é muito importante, porque ela tem a ver com as mudanças que esse novo mundo provocou na Europa, né? Essa expansão europeia, ela é um reflexo da chegada do novo mundo. Tá legal? Aí agora a gente vai falar da União Ibérica aqui, antes de acabar a aula, rapidinho, que é um assunto bem complicado, mas a gente precisa entender ele, assim, 100%, não. Quem pode ler? Vamos lendo aí devagarzinho os parágrafos, então. Vai lá. Quem pode? Verônica? Peraí. Vamos lá. A União Ibérica representou a união dos países ibéricos, Portugal e Espanha, no período de 1580, com a morte de Dom Sebastião de Portugal, até 1640, no ano do golpe de restauração de Portugal. Em 4 de agosto de 1878, na Batalha de Alcácer Quibir, em Marrocos, África, ocorreram um fato que veio representar a mentalidade portuguesa durante séculos. O sebastianismo, esse mito que surgirá em nome de figura do jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, o Desejado, foi o fulcro necessário para a união das coroas ibéricas, assim como o suposto sumiço do rei de Portugal na batalha. As consequências foram inusitadas, gerando uma crise dinástica e que deixou o povo português desolado, os quais foram comandados a partir daquele momento pelo rei da Espanha. Nossa, eles aproveitaram, né? Uhum. Isso aí. É que era todo mundo bem família ali, né? Que família boa, né? Não, a Europa ela é cheia desses casamentos assim, né? Porque imagina, o seu filho, ele vai ser rei daqui a um tempo. Aí você vai e casa ele com uma princesa de outro lugar. Então você tem chance de ter uma relação melhor. Então o tempo todo acontecia isso, tá? Então acontecia às vezes o que a gente chama de crise sucessória. A gente falou disso quando a gente estava falando de Idade Média. Imagina que um pai morre e deixa no testamento dele o reino para o filho mais novo. O filho mais velho se revolta e o país se divide em dois e rola uma guerra civil. Isso aconteceu várias vezes, né?
Então, o que aconteceu aqui? Esse negócio do sebastianismo é engraçado, porque esse rei Engraçado, né? Eu tava lembrando, tava rindo, assim, tipo, engraçado. porque o cara foi fazer uma cruzada, né? Essa batalha de Alcácer Quibir no Marrocos, né? E aí o exército dele simplesmente sumiu. Ninguém nunca achou nenhum rastro. Sumiu no deserto, né? Então, assim, imagina que é o trauma, né? Quando o rei é a incorporação física do seu governo, né? Ele é Deus na Terra. E esse cara simplesmente some. Você não tem nem o corpo dele, não tem nada. Então, tudo isso ficou muito impactante na mente dos portugueses. Esse mito de que o Dom Sebastião ia voltar um dia com as tropas dele, né? Uma coisa meio mítica, né? Meio mitológica. Durante muito tempo as pessoas ficavam esperando, achando que ele realmente ia voltar. Ou então, imagina, várias teorias sobre como ele sumiu, sei lá, foi tragado por Deus. Gerações, foi criado em gerações ou em décadas e décadas? Muito Que, por aí. não, queria voltar. O povo ficou numa expectativa, né? Assim, que a União Ibérica é isso, essa é a união de Portugal e Espanha. Vocês acham que os portugueses queriam se unir com os espanhóis? Claro que não. Então eles ficavam naquela expectativa de que o rei Sebastião vai voltar, e assim, uma coisa assim, bem, como o Caio falou, bem mítica, começou a passar assim, uma coisa além do normal. E esse negócio aí, né? Que quando ele morreu, o trono foi para a mão do Filipe II, né? E o que aconteceu quando o trono foi para a mão do Filipe II? A Espanha se tornou um dos maiores impérios do mundo, né? Ela tinha conquistado a América aqui, os maiores impérios, né? Tinha agora o comércio de Portugal com o Oriente, o Brasil, né? Então, muita coisa ficou na mão da Espanha. E aí até deu problema com os holandeses, porque os holandeses estavam brigando com os espanhóis e os holandeses vieram invadir o Brasil enquanto ele estava sob o controle espanhol, né? E teve aquela história lá de Recife, né? Do Maurício de Nassau. Lembra do Calamar? Lembrem. Isso, exatamente. Que vocês já viram em Brasil. Então, assim, o que acontece nesse momento? A Espanha se torna o maior país, né? Esse Filipe II da dinastia de Habsburgo, que está falando aí, se tornou o maior rei de todos. Então, pode ler e continuar. Dom Filipe II da dinastia de Hamburgo. Habsburgo. Hã? Habsburgo. Habsburgo. Não obstante, Dom Henrique, tio-avô de Dom Sebastião, que supostamente seria o herdeiro do trono português, veio a falecer em 1580, deixando o trono sem um herdeiro legítimo, o que levou à dominação espanhola, que durou até 1640, com a restauração de Portugal. No entanto, o herdeiro mais próximo de Dom Henrique era Dom Felipe II, na Espanha, figura a quem o trono foi concedido. Ainda que algumas figuras de Portugal, Dona Catarina de Bragança, e essa mulher é famosa ela, né? Essa é a dinastia de Bragança, né? A dinastia de Bragança é a dinastia mais famosa, assim, de Portugal, né? Até o Dom Pedro era dela. Mas pode continuar lendo aí. O Dom Antônio Prior de Crato tentaram candidatar ao cargo. Dom Felipe II foi considerado o legítimo herdeiro de Dom Sebastião. Isso é só explicando esse negócio da crise de sucessão aí, né? Então, aqui mostrando, tipo, o território que a Espanha
começou a ser dona. Olha quanta coisa, né? Porque esse cara ele tinha relações tanto no Império lá da Alemanha, né, no Sacro Império Romano Germânico, quanto na Itália, né? Então ele passou a ser o rei de um território assim gigantesco, tá? Vai lá, pode continuar. Tá com tempo ainda? Ou... Não, a gente só tem 3 minutos, na verdade. Então acho que a gente pode parar aqui. Mantenham em mente aí esse negócio do Dom Sebastião e da crise de sucessão do Dom Felipe II. É. E aí hoje a gente passou por diversos assuntos, assim. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, quiserem comentar alguma coisa antes de terminar a aula, a gente tem uns 2 minutinhos. Ninguém? A dona Catarina era o quê? A dona Catarina, ela era uma dessas princesas, rainhas, né? Que poderia se candidatar ao trono, na verdade, assim. Candidatar não, na verdade, poderia ter algum direito. Mas aí eles viram lá que quem mais tinha direito era o Dom Felipe. Porque é aquilo, né? Quando tem, como o cara falou, quando tem uma crise sucessória, assim, é muito difícil, porque toda essa sociedade é pautada ali naquele rei absolutista e tudo mais. Então, quando fica sem um rei, o rei que só o representante de Deus na Terra, que comanda tudo, é um caos pro país, né? Para aquele estado. A crise da Guerra dos 100 Anos também foi por causa de uma crise sucessória, né? Começou com o rei da Inglaterra tem, por algum motivo, ele tem direito a um território na França. Aí a França fala que não tem. Aí eles mandam invadir. Aí começou, amigo. Aí já era. Aí já começaram a brigar. Então acontece muito isso. E é muito. Aí é o que eu falo, é muito interessante depois que realmente a Espanha se torna assim uma grande potência. E esse negócio da crise de sucessão é uma coisa que é problemática na história da Europa, assim, porque a Europa não é igual aos Estados Unidos, Brasil e tal, que tem uma história que é assim, a história do Brasil. Aconteceu assim, 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 a coroa portuguesa fez assim e tal. A história da Europa, né, até porque é a história do continente, cheio de países e tal, você tem sempre esses problemas assim de um território aumentar e aí depois tem essa coisa da crise de sucessão e aí divide, né? Então é bem complicado às vezes falar assim, o território da França é um território que variou muito, né? Ao longo dos séculos. E tem que lembrar isso que o cara falou também, assim, todo mundo era meio que parente, primo de segundo, terceiro grau, porque eles queriam, né, justamente isso, assim, manter boas relações, anexar territórios e crescer territórios. Então, todo mundo era meio que parente. Isso é uma coisa assim, que é muito antiga, né? Que vai até antes da escrita, assim, já tinha essa coisa de você casar entre famílias poderosas, né? Pessoas que têm interesses mútuos, dote. Isso são instituições assim que a gente não sabe nem dizer quando começou isso, né? Pré-história, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente olha isso com muita, assim, que horrível, casar com primo, casar com, sei lá, tio, sobrinho, não sei o quê. Mas naquela época, para eles, assim, fazia parte daquela sociedade, né? Eu estava vendo um negócio de arqueologia. Exatamente. O quê? Os adoro caras estavam nerdologia. vendo tipo uma sociedade dessa assim da Irlanda que tem esses negócios de Stonehenge, essas estruturas gigantes assim de pedra que tem 5.000 anos de idade. E aí dentro lá eles descobriram ossos e fizeram uma avaliação lá porque era meio que um lugar de enterrar pessoas, né? Um cemitério, vamos dizer assim, bem, não era um cemitério, mas era um lugar onde se enterrava gente. E aí na amostra de DNA das pessoas eles estavam vendo que tinha assim o filho era de relações entre parentes imediatos, né? Então, incesto entre pai e filha, mãe e filho, né?
É Então, mesmo, assim, sei. coisa que a gente acha um horror hoje em dia, mas há 5.000 anos atrás era uma prática Era comum. normal. Principalmente entre famílias ricas, tá? Isso era porque a família era nobre, então eles não queriam manchar o sangue deles, entendeu? É uma coisa meio Não queria doida, ninguém mas de fora. Queria isso, tudo entre eles mesmo. isso. A irmã casava com a irmã, essas coisas todas, assim. Às vezes eles achavam assim que o sangue deles era descendente de um deus, entendeu? Tinha uma história dessa que era um sangue que tinha que preservar. Todas essas coisas já estavam, né? É muito louco, mas isso é É muito louco, mas é porque hoje em dia, eu tô rindo porque hoje em dia tem umas teorias da conspiração que tá surgindo que acredita nisso, eu acho muito louco. Esses pensamentos doidos, assim. Mas, realmente, essa história que eles tinham, assim, de sangue azul, era isso, né? Um sangue diferenciado porque a gente é nobre, porque a gente é rico. Então, assim, o nosso sangue não pode se misturar. Então, tem que casar entre si para poder não haver essa mistura. Muito doido, a gente com a nossa lente aqui de agora, a gente acha isso tudo muito horrendo, mas naquela época para eles fazia um total sentido. Tá a bom, gente? história é cheia dessas coisas. Fazia um cruzamento entre eles mesmo ali, né? Na época, quantos séculos atrás? Isso que eu tô falando? Hum. Acho que são 50 séculos. 5.000 anos atrás, né? 50 séculos. Na Mas isso antiguidade. acontecia, né, no Egito também, acontecia em Roma, acontecia muito. Até durante a Idade Média também aconteceu muito. Mas a Igreja Católica começou a ver isso com maus olhos, entendeu? Então, às vezes nem tanto também. Até por conta dessa questão de que quando tinha o filho, né, os parentes imediatos, né, os filhos nasciam, sim, o segundo filho, normalmente é o segundo filho, nasce com alguma dificuldade, sei lá, e por conta do com algum problema por conta do sangue ser o mesmo assim, e aí a gente tem a gente tem essa ordem social hoje, sim, porque a Igreja Católica foi ali interferindo, falando que era pecado e tudo mais, e dando esse controle para não acontecer mais. Mas até na época era. Mas pode acontecer mesmo. É aquilo que a gente conversou, assim, muito da nossa ordem social, assim, vem muito pela religião, né? A gente sabe. Por que a gente sabe que tal coisa não pode? Porque a gente foi criado dentro, né, desse sistema de crença, desse sistema social, e aí a gente entende que não pode. Porque a nossa sociedade foi criada assim, porque antigamente, quando não se tem um sistema assim de controle, que é o que a gente está discutindo aqui, dos teóricos e tudo mais, assim, pode tudo. Quem disse que não pode tudo? Sim, entendeu? Pode tudo. Mas por conta desses teóricos, desses intelectuais que vão pensando mesmo o que é o homem, qual é o limite do homem, o que o homem pode fazer, o que o homem não pode fazer, se o homem é bom, se o homem é mau, se o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe, ou se o homem é o lobo do homem. E vários intelectuais estão pensando nisso para poder chegar a um cerne de uma questão de, assim, de como que vai ser a nossa vida em sociedade, qual é o melhor da nossa vida em sociedade, e a gente vê isso até hoje. Isso não fugiu, é que hoje está um pouco diferente, mas a gente está vendo aqui hoje como que a nossa sociedade se comporta. É pecado não ter casamento gay, é pecado não relação homoafetiva, por que a população negra ainda continua? Tudo isso faz parte do mesmo caldeirão, só que dividido em formatos e tempos diferentes, mas assim, esses pensamentos se perpetuam na sociedade. Não se rompeu ainda não. Porque a gente não é perfeito, assim, a gente nunca vai chegar. Lembra que o Caio falou numas aulas passadas sobre aquele, na Idade Moderna, começou a ter aquela utopia, o Thomas More, cidades assim, super pacíficas e boas em tudo, tal. Isso que a gente chama de utopia, porque assim, não vai existir isso, porque, assim, eu acho, né? Que não tem como existir isso. A gente tem que procurar fazer o melhor dentro das nossas, do que a gente entende, dentro do nosso sistema de crença e tudo mais. Se entrar um revolucionário com ideias
igualitária numa visão só e colocar na sociedade, a sociedade abraça. Será? Fica aí o questionamento para vocês pensarem. Será? Já aconteceu, assim, eu acho que muitos líderes tentam ser revolucionários, mas eu acho que esse negócio aí... O Lula entrou e deixou a história, quer dizer, uma mudança. Ele revolucionou aquele período que ele entrou. Mas não tem unanimidade, até porque assim, tem muita gente que é a favor e tem muita gente que é contra o Lula. E aí, o que você está falando é assim, um líder que consiga essa unanimidade social e que igualitária e tudo mais, é muito difícil, porque a sociedade até hoje ela é feita de estamentos. Então, o que é bom para uma classe não é necessariamente boa para outra. E aí fica essa guerra de classes, eu entendeu? sei, mas não chegou a todos, 100%, mas chegou o ideal do que a objetividade que ele queria, o projeto que ele queria. Entendeu? E esse projeto aí, essa boa parte aí estava à espera de conseguir. Mas deixa eu te falar o que eu penso sobre esse negócio. Assim, gerou toda a confusão, né? o que foi? Não deu para ouvir. Tá ruim lá. A gente tem que acabar a aula rapidinho, porque Caio fala e a gente acaba porque vocês têm outra aula agora. Só rapidinho, porque essa coisa assim de revolução e de como as coisas mudam, né? Assim, nada muda do dia para a noite 100%. A história é sempre uma descontinuidade e continuidade. Uma coisa para de acontecer, muda e uma coisa continua, né? Então, assim, o governo do Lula ele foi revolucionário em várias questões e várias outras não, né? Então, teve várias descontinuidades, mudanças e continuidades, né? Então, a gente tem que olhar para isso e pensar o que melhorou, o que piorou, o que ficou igual, né? Então, é sempre por aí. Pensar na história é sempre assim. Aconteceu tal coisa. O que mudou? O que continuou? Sempre tentem ver assim, tá? Exatamente. É um bom jeito. Colocação assim perfeita, realmente. A história é isso. Continuidades e descontinuidades. Gente... Com ideais, né? Com os seus ideais, né? Cada um com seus ideais, suas propostas políticas e visão de mundo. Gente, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Né? A gente Gostei muito da nossa aula hoje. Ainda continua. Isso aí. Tá bom? Boa noite, professores. Estava muito boa a aula de hoje. Foi uma delícia a aula. Agradeço. Obrigada. Se a Noemi gostou, pô, aí sim. Ela gostou? Eu gosto, professor. Legal, estava ouvindo que você estava dormindo. Eu gosto da aula de vocês. Beleza. Mas não entendemos, né, mãe? A gente boa. Sim, lógico. Adoro a aula deles. Te agradece aí. Valeu, pessoal. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa aula aí para vocês de física. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.